Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar o processo de eletrização por indução. Nós sabemos que a eletrização ocorre quando um corpo ganha ou perde elétrons para outro. E hoje nós vamos estudar a eletrização por indução. Vejamos a definição. A eletrização por indução é provocada quando aproximamos um corpo neutro, que nós vamos chamar esse corpo neutro de induzido, outro corpo eletrizado, que nós vamos chamar de indutor, sem que haja contato entre eles. Ou seja, eu tenho aqui um corpo neutro. Nós sabemos que o corpo é neutro quando possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, e esse corpo neutro está sobre um suporte isolante. Desse corpo neutro, eu vou aproximar um corpo eletrizado. Esse corpo que eu vou aproximar pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. E esse corpo que eu vou aproximar, eu vou chamar de indutor. E quando ocorre essa aproximação, acontece o processo chamado de indução eletrostática. É esse processo que nós vamos aprofundar na aula de hoje. Agora, nós vamos entender o processo de indução eletrostática. E para começar, nós vamos utilizar um indutor com carga positiva. Primeira coisa que nós vamos fazer é a aproximação. Eu irei aproximar o meu indutor carregado positivamente do meu induzido, que está neutro, possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aproxima-se o indutor eletrizado do induzido, que está neutro e isolado. Após a aproximação, irá acontecer o fenômeno de polarização. E o que seria? Quando eu aproximo o meu indutor carregado positivamente, ele irá atrair os elétrons, porque cargas de sinais diferentes se atraem. Então, os elétrons irão ocupar essa parte mais próxima do indutor, enquanto os prótons irão se afastar, porque cargas de sinais iguais se afastam. Por isso, os prótons irão ocupar a parte oposta. Então, os elétrons irão sentir atração devido às cargas positivas, e os prótons serão repelidos para a região oposta. Isso é o que nós chamamos de polarização. Depois da polarização, nós iremos fazer o aterramento. E o que seria isso? Nada mais é do que você pegar o seu induzido e conectar o induzido através de um fio à terra. Conectar ao solo mesmo. E o que é que irá acontecer? Elétrons irão subir da terra para o induzido. Então, aterramos o corpo induzido à terra por um fio, os elétrons irão subir da terra, neutralizando as cargas positivas. Se esse induzido que estava neutro recebeu elétrons, então ele ficou carregado negativamente, ficando assim um corpo carregado. E por fim, desfazemos o aterramento na presença do indutor e afastamos o indutor, ficando o induzido carregado. Vou repetir. Desfazemos o aterramento na presença do indutor e, por fim, afastamos o indutor. Temos que seguir essa ordem, senão não irá acontecer a eletrização. Agora, eu irei utilizar um indutor com carga negativa e acontecerá o mesmo procedimento. Primeiro, nós vamos fazer a aproximação, só que agora o meu indutor estará carregado negativamente.
irei aproximar do meu induzido, que é neutro. Aproxima-se o indutor eletrizado do induzido, que está neutro e isolado. E logo após a aproximação, irá acontecer a polarização. Só que agora eu irei aproximar o meu corpo eletrizado negativamente e ele irá atrair os prótons. Por isso que eles estão na região mais próxima do indutor. E os elétrons, por sua vez, que possuem a mesma carga do indutor, eles ficarão na região oposta. Os prótons irão sentir atração devido às cargas negativas e os elétrons serão repelidos para a região oposta. Logo em seguida, também irá acontecer o aterramento. Só que agora eu estou aterrando com a presença do meu indutor carregado negativamente, os elétrons serão escoados pelo fio que está aterrado. Então, os elétrons livres do induzido serão repelidos pela presença do indutor, sendo escoados para a Terra. Então, se esse meu induzido ele perdeu elétrons, então ele ficou carregado positivamente, se tornando um corpo carregado. E por fim, desfazemos o aterramento na presença do indutor e afastamos o indutor, ficando o induzido carregado. Nesse caso, carregado positivamente. Agora, nós vamos ver algumas observações importantes sobre o processo de eletrização por indução. Vejamos a primeira. No processo de eletrização por indução, o corpo induzido ficará com carga de sinal contrário à do indutor. Ou seja, se o meu indutor tem carga positiva, o induzido, no final, ficará com carga negativa e vice-versa. Segunda observação. Toda carga que eu quiser doar para a Terra pega. E toda carga que eu precisar que a Terra me forneça, a Terra irá fornecer. Nós vimos que quando nós aterramos um corpo eletrizado positivamente, os elétrons irão subir da Terra e neutralizar as cargas positivas. Por outro lado, quando eu aterro um corpo eletrizado negativamente, os elétrons livres serão escoados até a Terra. Outra observação importante que não podemos esquecer é que sempre será os elétrons que irão se deslocar. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo. Agora, nós vamos falar de um aparelho que utiliza o processo de indução eletrostática. Eu estou falando do eletroscópio. Vejamos a definição. São aparelhos usados para detectar a presença de carga elétrica de um corpo, ou seja, verificar se um corpo está ou não eletrizado. O eletroscópio vai me dizer se aquele corpo que eu estou trabalhando possui ou não carga elétrica. Existem vários tipos de eletroscópios, mas nós vamos trabalhar com dois deles. Vejamos o primeiro, pêndulo eletrostático, que consiste em uma esfera metálica pendurada por um fio isolante que está preso a um suporte. Simples, uma esfera metálica, um fio isolante preso a um suporte. Outro eletroscópio muito conhecido é o eletroscópio de folhas, que consiste de duas folhas de alumínio. Essas folhas irão abrir e fechar, ligados a uma haste metálica que se prende a uma esfera. Compreender o funcionamento do eletroscópio é muito importante, pois esse assunto sempre cai nos vestibulares. Agora, nós vamos entender o processo de funcionamento do pêndulo eletrostático. Vejamos.
Ao aproximar o corpo de uma esfera metálica neutra, se ele estiver eletrizado, ocorre o fenômeno da indução eletrostática da esfera e ela será atraída para o corpo. Vejamos, eu tenho aqui no meu pêndulo uma esfera neutra, possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. E quando eu aproximo um corpo da esfera e nada acontece, a esfera não entra em movimento, então eu verifico que esse corpo que foi aproximado é um corpo neutro, pois nada acontece. Agora, quando eu verifico que a esfera entrou em movimento, aí eu verifico que esse corpo que se aproximou é um corpo eletrizado. Seja eletrizado positivamente, seja eletrizado negativamente, pois verifico que a esfera ela foi atraída para esse corpo, acontecendo o processo de indução eletrostática. Vamos verificar o sinal do corpo aproximado do pêndulo eletrostático. Vejamos. Para saber o sinal do corpo aproximado do pêndulo eletrostático, basta eletrizar a esfera com carga de sinal conhecido. Aqui no nosso exemplo, vamos eletrizar a nossa esfera com carga negativa e vamos aproximar um corpo. Se a esfera for repelida, o corpo está com carga de mesmo sinal. E foi justamente o que aconteceu. Aproximei um corpo da esfera e ele verificou que ela foi repelida. Então, eu concluo que esse corpo aproximado também possui carga elétrica negativa. Agora, se eu aproximo um corpo e verifico que a minha esfera ela foi atraída, então, se a esfera for atraída, o corpo está com carga de sinal contrário. Ou seja, o corpo que eu aproximei possui carga elétrica positiva. Vamos entender como funciona um eletroscópio de folhas. Vejamos. Aproxima-se do eletroscópio um corpo eletrizado. Cargas elétricas de sinais contrários surgem na esfera. As cargas de mesmo sinal serão afastadas e descem às folhas. As folhas se abrem devido à repulsão, acusando que o corpo aproximado está eletrizado. Vamos entender melhor através de um exemplo. Eu tenho aqui o meu eletroscópio neutro e eu aproximo dele um corpo. E eu verifico que as folhas do eletroscópio não mudam de posição. Então, se elas não mudam de posição, eu concluo que esse corpo que eu aproximei é um corpo neutro, não possui carga elétrica. Agora, quando eu aproximo do eletroscópio um corpo eletrizado, eu verifico que as folhas do eletroscópio irão se abrir, irão se afastar. Então, nós podemos concluir. Primeiro, se o corpo estiver descarregado, neutro, as folhas não mudam de posição. Segundo, quando o corpo carregado é aproximado de um eletroscópio, as folhas sempre se afastam. Esse é o princípio de funcionamento do eletroscópio de folhas. Agora, nós vamos saber o sinal do corpo aproximado do eletroscópio de folhas. E para isso, basta eletrizar o eletroscópio de folhas com carga de sinal conhecido. No nosso exemplo, nós vamos eletrizar o nosso eletroscópio de folhas com carga positiva. O eletroscópio carregado com carga de sinal conhecido, as folhas ficam levemente abertas. É justamente o que aconteceu. Agora, quando eu aproximo do eletroscópio um corpo carregado com cargas de mesmo sinal que o eletroscópio,
Vejamos o que irá acontecer. As folhas irão abrir ainda mais, acusando que o corpo aproximado tem a mesma carga do eletroscópio. Foi justamente isso que aconteceu. Quando eu aproximei o corpo carregado positivamente, as folhas abriram ainda mais. E, para finalizar, vamos aproximar do eletroscópio que está carregado positivamente um corpo de sinal contrário, ou seja, um corpo eletrizado negativamente. Vejamos o que irá acontecer. As folhas irão ficar mais fechadas, acusando que o corpo aproximado tem carga contrária à do eletroscópio. Isso é muito importante para que possamos entender o funcionamento do eletroscópio de folhas. Vamos fazer exercícios e colocar em prática todo o conhecimento que vimos na aula de hoje sobre eletrização por indução. Vejamos. Um corpo carregado negativamente atrai uma esfera isolada suspensa. Sobre a esfera é correto afirmar. Nessa questão, provavelmente está falando sobre o pêndulo eletrostático. E como vimos, aproximamos um corpo eletrizado negativamente e a esfera foi atraída. Vamos agora analisar as questões. Letra A. A esfera possui elétrons em excesso? Não. Se ela possui elétrons em excesso, ela estaria carregada negativamente. Então, ela não seria atraída. Letra B. É condutor? Não necessariamente. Letra C. Trata-se de um isolante? Não podemos afirmar. Letra D. Necessariamente está carregada positivamente? Talvez. Se a esfera foi atraída pelo corpo eletrizado negativamente, ela pode estar positiva. Mas, se ela for neutra, também ela seria atraída. Então, necessariamente, eu não posso afirmar que a esfera está carregada positivamente. E a letra E, pode estar neutra? Sim, ela pode estar neutra. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Agora, nós vamos fazer o nosso segundo exercício. Vejamos. Um corpo A neutro e isolado está aterrado por um fio condutor. Aproximando dele um corpo B carregado negativamente, podemos dizer que pelo fio condutor... Bom, para resolvermos essa questão, primeiro nós temos que analisar o desenho. No desenho foi dado dois corpos, o corpo A neutro e o corpo B eletrizado negativamente. Inicialmente, podemos concluir que irá acontecer o processo de indução eletrostática, ou seja, as cargas positivas do corpo A irão se deslocar para próximo do corpo B, enquanto as cargas negativas irão para o lado oposto, pois serão repelidas e também serão escoadas pelo fio terra. Vamos agora analisar as questões. Letra A. Não há movimento de cargas. Sim, há movimento de cargas. Letra B. Sobem elétrons? Não. Letra C. Descem elétrons? Sim. Letra D. Sobem prótons? Não. Quem se desloca são os elétrons. E letra E. Descem prótons? Também não. Então, a alternativa correta é a letra C. Aqui nós encerramos a nossa aula de eletrização por indução. Deixe o seu like e o seu dislike e, claro,
Compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!